Voltando aqui para falar do segundo vídeo da vida mística de Jesus. Espero que vocês estejam gostando. Eu tô, porque tem tanta coisa bacana para aprender que faz você se aproximar do divino sem essa coisa de discriminar pessoas. Jesus é muito longe disso. É o avatar que... E assim, eu nunca acreditei, né, sabe? Nunca fui atraída por esse Jesus cristão que tá aí. Eu comecei a gostar, a entender esse Jesus e Yeshua quando eu fui estudar um pouco de hinduísmo. Porque caso você não saiba, se você eu estudei muito, alguns anos o Mahabharata, o Gita eu não estudei ainda. Mas você vai perceber que Jesus teve várias reencarnações e uma delas foi como Krishna. Aí você tem como provar? A gente não tem como provar nada. A gente não tem como provar nem a existência de Jesus, se parar para pensar. Você não tem como provar quase nada que está na Bíblia. Então não entra nessa de provar. Quando você se projetar na sua projeção definitiva para o outro lado, dizem que tem as bibliotecas, eu sei que tem, que eu já vi algumas, mas que existe a possibilidade de você conhecer a história real. Só que depois, quando você reencarna, eles apagam da tua memória, porque não está no momento da gente conhecer essa história real ainda. Então não entra nessa não. Mas eu te garanto, pelos meus conhecimentos, pelo aquilo que me foi passado, que Krishna é o mesmo Jesus que veio para cá. Se é Buda também eu não sei, mas Krishna é a mesma reencarnação de Jesus. Krishna veio primeiro, Jesus veio depois. Por isso que eu sei que um espírito tão bacana, que foi um ser humano tão legal como Krishna, que também é considerado um avatar, uma reencarnação do próprio Deus, e tem vários seres assim, que ele é um ser super bacana, super da paz, que adorava ajudar as pessoas, um ser muito bonito. Eu tive uma experiência muito boa com Krishna. Eu vou falar depois, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas é um ser Krishna e Ganesha, são seres, os dois que moram no meu coração. Eu tenho coisas muito boas com eles. A gente fala nisso depois. Foi por isso que eu comecei a entender e aceitar, como a Crentaiada fala, só que o Jesus do meu coração, não é esse que está aí. Então eu vou continuar fazendo aquilo que eu fiz no outro vídeo, citando algumas passagens e dando uma explicação mais espiritualista para vocês. A essa notícia, o rei Herodes ficou perturbado. Qual a notícia? De que nasceria o rei dos judeus. E ele foi pego de surpresa, não só ele, né? Mas o povo judeu também foi pego de surpresa. Já que eles estavam esperando o Messias de uma outra forma. E eles não estão errados. Por quê? Segundo a profecia, Jesus não cumpriu o que estava na profecia. E em um momento ele fala que tudo ainda vai ser cumprido. Você vai ver mais para frente aí. Mas o Messias esperado realmente não foi Jesus ainda para os judeus. Não está errado o que eles falam, que não é o rei deles. E nem o Messias esperado. Por exemplo, uma das coisas que deveria acontecer é que todos os mortos ressuscitariam. Então as pessoas tinham uma... Olha, tem um bichinho me perturbando aqui. Tinha uma mania da época, eu não sei se ainda tem em Jerusalém, porque eu nunca fui para lá, de colocar um cemitério perto lá do templo, para que todos os mortos ressuscitassem. Não existe ressurreição. Claro que existe. Pergunta para um cirurgião cardíaco, tem um bichinho perturbando aqui, para um cirurgião cardíaco se ele nunca fez uma ressurreição em alguém. Tem pessoas, toda pessoa que opera o coração, por exemplo, às vezes você tem que tirar o coração, colocar de lado, fazer o que tem que fazer e colocar o coração de volta. Tem uma cirurgia assim, né? Então a ressurreição é possível, sim. Várias pessoas foram ressuscitadas. Quando para o teu coração e faz uma massagem cardíaca, pergunta para o bombeiro se não existe ressurreição. Claro que existe. Então, é possível? É possível. Mas já virou pó, já virou tudo. Mas não quer dizer que vai ser ressuscitada aquela pessoa que morreu há 500 anos atrás. A ressurreição que ele está falando é dos mortos atuais. O que estiverem, quando acontecer, de voltar esse Messias. Ou que venha pela primeira vez cumprindo as profecias. Então não critique os hebreus por causa disso. Eles não estão errados. São visões diferentes. O Messias para o cristão é uma coisa, para o judeu é outra completamente diferente. E ambos estão corretos. Então não critique, apenas compreenda. Convocou os príncipes dos sacerdotes
E os escribas do povo. Sacerdote tem príncipe? Não tem. É aquilo que eu falei para vocês. Quando é citado o príncipe dos sacerdotes, significa o mestre, aquele que está acima. E Jesus, os magos eram os reis, acima dos príncipes. Os príncipes dos sacerdotes seriam os chefes, aqueles que estavam acima. Eram aqueles de maior grau hierárquico, né? A denominação de reis magos, que estavam acima, são os mestres. E todo mago precisa entender um pouco de astronomia e de astrologia, isso é óbvio. Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, ou seja, se fosse uma estrela do céu, ela não sumiria, já que eles tinham acabado de ver a estrela de lá de onde eles estavam e estavam caminhando para achar o que eles consideravam que fosse o rei dos judeus. Por isso, não é uma estrela física que a gente está falando. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Os magos já sabiam até que era um menino, não falaram que era uma menina, não era uma rainha, era um rei. Então eles sabiam muita coisa sobre Yeshua, óbvio. As previsões já existiam. Os magos sabiam tratar-se de um menino e sabiam que ele veio fazer nesse planeta. Como é que você sabe disso? Mais pra frente a gente vai ver isso. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Ou seja, a estrela apareceu, eles conseguiram saber intuitivamente o caminho, ou jogando um oráculo de alguma forma, e a estrela apareceu de novo no lugar onde Jesus estava. Então eles sabiam que era a mesma estrela e que era ali que ele estava. E as estrelas não se movimentam, né, gente? A estrela fica fixa. O que eles estão falando? Possivelmente a estrela seja uma concepção de um anjo. Anjos podem aparecer de várias formas, de forma humana, pode aparecer daquelas formas estranhíssimas que a própria Bíblia cita, e pode aparecer como pequenos pontos, muito pequenos, como se fossem flashes, aparece e some. Coisas minúsculas. E pode aparecer como estrela nesse caso. Então, a hora que eles viram a estrela piscando de novo no lugar, eles sabiam que era ali que Jesus estava. Então, a gente acredita que era uma visão, não uma estrela real no céu. Porque eles falam que a estrela sumia e aparecia. A estrela parou sobre o lugar onde estava o menino. Anjos poderiam ter usado a alegoria de uma estrela para indicar o caminho, novamente a estrela. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, que é Miriam, na verdade o nome dela, sua mãe, e prostrando-se, eles se ajoelharam ou adoraram. O que é adorar? Adorar, no sentido bíblico, significa prestar culto. Né? Ah, eu te adoro, como você é maravilhoso. Eu já vi gente fazendo isso em praça pública, vocês acreditam? Já vi. O pessoal tem maneira de fazer uns cultos aqui em São Paulo. Eu vi uma senhora uma vez, ela olhava para cima e ficava falando sozinha, adeus, eu te adoro, não sei o quê. Não é isso, gente. Adorar é prestar culto. É isso. E deram presentes para Jesus, e cada um inventa uma história, né? Eu vou falar a minha sobre o meu conhecimento, o significado de cada coisa. Vocês vão ver que é um pouquinho diferente, mas que tem um sentido bem real. Ouro, incenso e mirra. Então a primeira coisa, Jesus foi cercado de anjos desde a concepção. Se os magos fossem tão diabólicos como acham que nós somos, nossa, e não são só os evangélicos que acham. Eu tive vários livros, eu já falei em outros vídeos, rejeitados por espíritas. Basta eu falar que eu sou uma maga, eles acham que eu tenho parte com o capeta, com o capiroto, e ó, sai de longe dessa mulher. Para vocês verem o conhecimento como é, né? Se a pessoa tiver uma mente tosca, ela lê e acredita tudo do jeito que tá lá. Ela nem tenta entender o que tá por trás. Então, se a gente fosse do mal, vocês acham que iam deixar que os magos, justos magos, chegassem ali, adorassem, no entendimento deles que eram de outra religião, não eram hebreus, prestassem um culto e chegassem no momento de maior fragilidade do menino Jesus? Vocês acham isso? Que se magia fosse do mal? E, não, mas só tem nesse evangelho, mas tem. E tem gente que tira, né? Falam que não eram magos, eram sábios. Aonde que fala que eram sábios aqui? Não que não fossem.
Mas que tipo de sabedoria esse povo tinha? A sabedoria da magia, gente. Magia é pura sabedoria. E eles o reverenciaram como autoridade espiritual que havia reencarnado, como eu disse para vocês. Ouro, o que é o ouro? Uma ajuda material. Por que uma ajuda material? Os magos sabiam já da vida de Jesus. Saberiam que ele, sendo um avatar, alguém que estava para ensinar muita coisa, ele não poderia trabalhar. Então, existe uma possibilidade bem grande de que esse ouro ajudou a família de Jesus a sobreviver por um tempo. Nesse momento que ele está fragilizado. Porque vocês falam, pobrezinho nasceu em Belém. Não. Não sei de onde que vocês tiraram que Jesus era pobre. Não era. Descendente de Davi vai ser pobre? Não. O pai dele não era carpinteiro, gente. Você sabe o que é um carpinteiro na antiguidade? Carpinteiro era uma mistura de arquiteto com engenheiro. Era ele que construía casas. Ele nunca foi pobre. Não entra na música não, pobrezinho nasceu em Belém. Não. Naquele momento, vocês podem pesquisar isso. Eles foram para onde havia uma forma de se abrigar. As casas antigas dessa época de Jerusalém, embaixo da casa era o lugar onde se abrigavam os animais. Caso você não saiba, até hoje neva Israel, né? Tem muito frio ali. E parece que eles estavam numa época de inverno. Então a melhor maneira que eles tinham de se aquecer era ficando junto dos animais. Por isso que ele nasceu numa estrebaria. Manjedoura. Mangia que ti fa bene, não é isso que o italiano fala? É onde você colocava o alimento dos animais. Então tinha uma palha, tinha alguma coisa ali. Colocaram ele ali porque era um bebê e poderia ficar aquecido. Não porque ele era um pobrezinho. Não, nunca foi. Não entra nessa, não. Não é porque ele seguiu um caminho de pregar a palavra dele, de pregar os ensinamentos, que ele era um pobretão. Não era, gente. Jesus nunca foi pobre e nem ignorante analfabeto. Você vai ver mais pra frente. Longe disso. Era super culto. Tanto é que ele ensinava nas sinagogas. Isso está na Bíblia. Então o ouro é uma ajuda material. Já que sabiam que caberia Jesus sair por aí ensinando sem poder trabalhar durante o tempo. O ouro foi mais uma ajuda para a família do próprio Jesus do que para ele. A Bíblia diz, e muitos acreditam, eu acredito também, que Jesus, que a Maria foi virgem apenas para o nascimento de Jesus e que depois ela teve uma vida normal. Eu acredito nisso também. Isso não muda nada. Santidade não tem a ver com relacionamento íntimo. Não tem a ver. Esse negócio de, é pecado, você acredita no que você quiser. Mas isso não muda nada. Se algum dia você descobrir que depois ela realmente teve mais filhos e que Jesus tinha irmãos, isso não muda nada a santidade de Maria e muito menos a de Jesus. Ouro tem a ver com o quê? Com o elemento terra. Tem uma informação muito importante que a gente vai aprender agora sobre os presentes dos magos. Eles deram o quê? Incenso. Incenso tem a ver o quê? Com ar e fogo. Ó, ouro, terra, incenso, ar e fogo. Prana, éter, por onde as orações dos humanos são conduzidas para Deus. O incenso é uma forma de conduzir as orações, os pedidos. Até hoje é assim nas igrejas. Até nos rituais dos magos a mesma coisa. É o éter. Éter é o caminho por onde os anjos circulam. Prana, o que é prana? A energia que nos alimenta, que vem do divino. Mirra, o que é mirra? Importantíssimo. Mirra é uma resina de uma árvore. Ela era usada naquela época. Eu faço meus sabonetes de mirra, inclusive vendi vários esse ano. Mirra é uma resina, tem algumas igrejas que usam até a mirra como incenso, que era usada antigamente, na época de Jesus, para embalsamar os mortos, óbvio, embalsamar só pode ser morto, e também para curar feridas. Olha só que coisa incrível. Certeza absoluta para vocês, a mirra também é um anti-inflamatório. Que essa mirra, que significava o quê? Tem a ver com a ressurreição de Jesus. Alguma coisa que foi passada no corpo dele antes que ele morresse, ou que pensassem que ele morreria, para que ele se curasse rapidamente e ressuscitasse depois. Então, esses três presentes, ouro, elemento terra, matéria, o incenso, ar e fogo, já que você precisa de fogo para acender o incenso, e a mirra, que é aquilo que seria usada
depois, para que o fosse passado no corpo dele, porque os corpos eram preparados na época. E provavelmente foi passado talvez essa própria mirra, ou era um símbolo da ressurreição que ele teria. Os magos já sabiam disso. Então, de novo, você tem a mirra, que pode ser da terra, você tem o fogo e você tem o ar. Qual elemento ficou faltando? Água. Por quê? Porque Jesus já era considerado um ser puro. Ele não precisaria. Tanto é que mais tarde ele é batizado por João Batista e João fala: mas por que você quer que eu te batize? Você é quem deveria me batizar. E ele fala: não, você vai batizar só para cumprir as escrituras. Então pode ver, eles não ofereceram água. O único elemento que ficou faltando. Por quê? Porque Jesus já era um espírito puro, um avatar. Super interessante, né? Essa visão que é bem diferente, é uma visão muito mais espiritualista. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Os anjos estavam sempre presentes o tempo inteiro, provando que o paganismo também é divino. Coube aos pagãos ajudar a proteger Jesus, quando nenhuma outra religião o fez. Então, os primeiros religiosos que protegeram Jesus foram os magos. Então não venha você que se acha cristão falar que magia é coisa do mal. Não depois do dia de hoje, né? Me poupa disso. Me poupa desse vexame. Gente, abre a mente. Pois a iniciação de Jesus foi 8 dias depois. Mas foi bem depois no caso dele, né? Que eles tiveram que fugir. Então a primeira iniciação de Jesus da criança no judaísmo é 8 dias depois que o menino nasce para fazer a circuncisão. As meninas são apresentadas apenas no templo e ganham um nome. Então a primeira iniciação dele foi com os magos. Jesus é nosso, gente. É bruxo que nem a gente. Você vai ver. A segunda iniciação espiritual dele foi no judaísmo, mas a primeira foi com os magos, porque eles ofertaram e foi aceito. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo. Mas os magos ele não quis matar não, porque será? Deixa para tua inteligência. Tô esperando você no próximo vídeo. Até lá!